Boa noite, amigos da Rede Opinião de TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Você sabe que o nosso programa é ao vivo, às quartas-feiras, e nele você pode participar através do telefone 3543-6413 e fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida. E hoje o assunto é muito interessante. A gente tem visto e ouvido na mídia muito sobre anorexia, sobre bulimia, principalmente com relação às mulheres, às modelos, às adolescentes, né? Mas hoje eu quero falar alguma coisa diferente, mas dentro desse campo dos distúrbios, das disfunções e mais para o lado dos homens, que é a vigorexia. Você já tinha ouvido falar nisso? Vigorexia? Então, é isso que nós vamos falar hoje. Fique atento, fique ligado, você que gosta de fazer a sua musculação na academia, etc. Esse assunto vai estar ligado a isso. E nada melhor para nos falar hoje, um médico já conhecido nosso, Dr. Davi Salomé. Ele é filho do nosso saudoso e querido Dr. Nelson Salomé, e é ele quem vai estar nos tirando essas dúvidas hoje, nos informando sobre isso. Ele tem a sua formação em Medicina do Esporte e do Exercício no Hospital das Clínicas, na USP, em São Paulo, e depois ainda fez uma especialização na área de acupuntura. Davi, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, sempre é um prazer, e você nos remete sem querer realmente a lembrança do seu pai, né? Que a gente pudemos conviver com ele um bom tempo da nossa vida, e a minha chegada, inclusive, aqui em Araras, né? Ele de alguma forma. Então eu quero te agradecer já a sua presença aqui hoje. Muito obrigado, Eliseu. É um prazer estar aqui no programa novamente. E boa noite a todos. E vamos falar mais um pouquinho de medicina esportiva hoje, né? Então, eu queria que então você já introduzisse o assunto, né? O que é então vigorexia, né? V-I-G-O-R-E-X-I-A, vigorexia. É isso que ele vai falar agora pra gente. Então, vigorexia é um transtorno psicológico que é mais acometido em homens, diferente da anorexia que é mais em mulheres, né? E o que é isso? A pessoa, ela tem uma obsessão em fazer atividade física, mas de maneira exagerada, né? Então ela fica de 2, 3, 4 horas na academia, fazendo exercício diariamente, e normalmente o homem ele já está com a musculatura muito hipertrofiada e bastante definida, e mesmo assim ela se sente fraca. Então assim, ela nunca está satisfeita com o seu corpo. Ela tem o que a gente fala de uma autoimagem distorcida, né? Ela olha para o espelho e está se achando fraca e muito magra. E o perigoso disso é que ela acaba usando de meios. Aqui na foto a gente dá para ver a diferença da vigorexia e da anorexia. A anorexia, como eu falei, é mais comum em mulheres. É mais fácil, por exemplo, os familiares desconfiarem da anorexia, porque a pessoa vai ficando muito magra, igual a foto, na verdade, ela fica pele e osso, né? Só que ela, quando olha no espelho, sempre acha que tem alguma gordurinha a mais e acaba tendo um distúrbio alimentar e um distúrbio psicológico que pode levar até a morte, né? E ao contrário da vigorexia, que no caso é mais homens que é acometido, a gente vê que a pessoa está muito forte, muito hipertrofiada, mesmo assim ela fica insatisfeita, ela olha para o espelho, se acha magra, se acha fraca e acaba exagerando aí na atividade física. Davi, eu achei bastante interessante, inclusive, essa imagem que você colocou pra gente aí, mostrando realmente, quer dizer, aquela moça magra lá no espelho, ela tá mais cheinha. E do outro lado, a vigorexia, né, o indivíduo que está muito já musculoso e lá ele está, que a visão que ele tem dele, né, bastante magro. Em termos de sintomas, né, assim, basicamente, tem como, aí, até uma coisa direcionada aos pais que têm filhos, às vezes, que estão adolescentes, que estão nessa neura, muitas vezes, de querer ficar mais bombado, mais musculoso, né? Existe algum sintoma, assim, que pode refletir? Porque, às vezes, o pai não vai lá na academia, não acompanha, etc. Existe algum sintoma que ele pode detectar no filho que está acontecendo isso? Então, é mais difícil diagnosticar, né, a vigorexia. Mas, assim, alguma coisa que a gente pode levar em conta, que os pais podem desconfiar, quando o adolescente ou a pessoa está deixando de lado, por exemplo, atividades como o lazer, de sair com a família, sair com a namorada, por exemplo, deixa de ir trabalhar para poder ir fazer atividade física, aí já você pode começar a desconfiar. E outra coisa que eles, às vezes, costumam fazer é usar anabolizante. Então tem que ficar muito esperto se não está usando anabolizante, que pode trazer muito prejuízo à saúde, né? Então, pode falar. Cortando já, mas é isso que eu queria até já te perguntar. Quer dizer, não necessariamente a vigorexia está relacionada ao consumo de anabolizante. O indivíduo pode talvez nem usar anabolizante e estar com essa compulsão por fazer exercício,
né? Quer dizer, então seria um efeito do anabolizante, não. Não. Pode estar associado, né? É isso, mas na maioria das vezes está associado ou anabolizantes ou também ao uso excessivo de suplementos alimentares, que pode ser usado, só que não de uma maneira mais equilibrada, né? Então, assim, seria mais sintomas: uso abusivo de anabolizante, uso abusivo de suplementos alimentares, e quando a pessoa fica horas e horas na academia, deixando de lado atividades como trabalho, lazer e algum tipo de diversão só para ir fazer o exercício. Então, um excesso de idas à academia, muitas horas, né? Quer dizer, isso é uma coisa que os pais têm que estar atentos com relação a isso. Aproveitando esse gancho, Davi, eu queria que você falasse para a gente, porque assim, existem muitas pessoas que, às vezes, jovens, adolescentes, que muito magros, com pouca massa magra atrofiada, até por falta até mesmo de um exercício, e de repente querem melhorar a sua imagem. Quer dizer, então seria uma coisa normal, não como você colocou agora do ponto de vista patológico, né? O que pode ser usado? Quer dizer, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do suplemento alimentar e do anabolizante. Quer dizer, até que ponto isso tem indicação, não tem? Isso é totalmente contraindicado com relação aos anabolizantes? Suplemento alimentar a gente sabe que não, mas também, como você disse, tem um limite, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, suplementação alimentar, o ideal, a principal forma de obtenção de energia é através da alimentação, né? Então, o ideal, quando a pessoa quer ganhar massa muscular, é passar com uma nutricionista para fazer um balanço aí diário de número de calorias que ela está ingerindo. Tem que ter uma proporção certa de carboidratos, gordura e proteínas, que é em torno aí de gorduras em torno aí de 25% a 30%, proteínas de 10% a 15% e de carboidratos em torno de 50% a 60%. Aí, a partir disso, se não conseguir através da alimentação, aí assim, a gente pode fazer uso de suplementos alimentares. E dentro dos suplementos, aí tem muita coisa boa no mercado e tem muita coisa ruim, então tem que tomar cuidado. Um exemplo bom de um suplemento seria a creatina. Creatina é um aminoácido que a gente pode comprar e também encontrado na forma de alimentação nas carnes e peixes, mas às vezes a gente não consegue ganhar massa magra só com a alimentação. Aí pode suplementar com a creatina. Então, ela vai melhorar a parte de atividades físicas de curta duração e de explosão, por exemplo, como a musculação, e, por exemplo, um chute no futebol, uma raquetada em um tênis, vai melhorar o rendimento e vai ajudar também no ganho de massa magra, que está comprovado que ela não só retém líquido, ela vai agir na síntese proteica muscular do músculo. Então, consegue ter um ganho de massa magra com a creatina também. Achei interessante o que você falou da questão do indivíduo até procurar uma nutricionista, né? Eu, recentemente, há pouco tempo atrás, eu também me interessei em procurar a nutricionista. Eu achei muito interessante que ela colocou para mim, Davi, que, por exemplo, ela fez uns cálculos e tudo pela minha idade, meu peso, minha altura, enfim, a minha atividade durante o dia. Ela quis saber o que eu fazia desde o levantar até o deitar, e ela calculou, que ela disse que era o gasto, as necessidades calóricas minhas diárias. Então, por exemplo, eu descobri que no meu caso era 2.500 calorias, isso de base. Então, a partir daí que ela começou a trabalhar. Então, eu achei, e é isso que você está falando, né? Quer dizer, justamente descobrir a necessidade de basal e vai trabalhar com isso, suplementando, ou às vezes quando é para emagrecer é o contrário, né? Na verdade, a gente fala que o suplemento alimentar é a cereja do bolo, né? Sim. O correto é a alimentação, e a partir disso a gente entra com suplemento ou não. Então, o importante mesmo é a alimentação. Agora, se fala muito também, hoje em dia, em hormônio do crescimento, o GH, né? Que ele também seria importante nesse processo. Aonde que o GH entra nessa história aí da musculação, da melhora enfim... Então, o hormônio do crescimento, ele é produzido pelo nosso próprio organismo, ele é produzido numa glândula chamada adenohipófise, que fica localizada na base do crânio, e ela é responsável pelo crescimento da massa óssea e também do crescimento muscular. Nessa foto que a gente está mostrando aí, o que acontece? Pessoas que usam o GH só para tentar melhorar o rendimento ou ganhar massa magra, até hoje não tem nada cientificamente comprovado que o uso de medicação de GH vai melhorar a performance e vai ter um efeito anabólico. Pelo contrário, ele pode trazer malefícios para a saúde. Tipo, pode desenvolver diabetes, pode desenvolver problema cardíaco. Então, assim, não é indicado usar. E outro problema que pode dar é a acromegalia, que na foto, o que seria a acromegalia? Como o GH ele age no crescimento ósseo, no caso, no adulto, as cartilagens de crescimento já estão fechadas. Então, o osso não vai crescer em comprimento, ele vai crescer em
em espessura. Se der para colocar a foto de novo, como ele vai crescer em espessura, o que a gente acaba vendo? O queixo e a mandíbula fica mais proeminente e fica mais alargada. Outro lugar que também fica mais alargado é a fronte, a testa, acaba ficando mais alargado. Então, assim, fora essa parte estética, pode ter aqueles outros malefícios também que a gente comprovou, que a gente falou anteriormente também. Então, não é indicado usar só para fim estético ou para melhorar a performance. Até hoje não tem estudos que comprovam. Ainda falando um pouquinho sobre o GH, né? Indivíduos que nascem com distúrbio na adenohipófise, né? Do GH, que há uma produção excessiva. Então, é o caso do gigantismo, do gigante, é isso? Aquele indivíduo que cresce muito está relacionado a um distúrbio na adenohipófise e do GH, é isso? Então, esse que você falou do gigantismo é no caso quando o paciente já é adulto e tem, por exemplo, um tumor na adenohipófise, na glândula, aí o próprio organismo vai produzir bastante GH e aí vai dar aquelas alterações que a gente falou e até aquela reação de acromegalia que a gente comentou. E tem um caso inverso que é nas crianças, que tem uma diminuição na produção do GH, que a gente chama de nanismo, que seria o contrário. Aí sim é indicado a gente entrar com GH, para melhorar o desenvolvimento e o crescimento da criança. Você está me fazendo lembrar, inclusive, do nanismo e tudo, houve um personagem há muitos anos atrás, talvez muitos não ouviram e outros não viram, que era o Ferrugem, né? Ele acho que era alguma coisa mais ou menos assim, né? Isso, também, tinha a ver com o nanismo. Você também chegou também. A ver. E outra coisa também interessante falar do GH, que ele tem um pico de produção no organismo durante o sono. Então é muito importante ter uma qualidade de sono pelo menos de 7 a 8 horas por dia, porque aí vai ter uma produção maior de GH. E outra função do GH que eu não tinha falado é que ele tem uma ação lipolítica, ou seja, ele quebra mais gordura para fornecer energia. Então, quanto mais GH, mais músculos a gente vai ter e menos gordura também. Então, Davi, voltando ao que você falou agora, que eu achei muito interessante, essa questão da ação lipolítica, a própria ação do GH no desenvolvimento de uma criança, e os pais estão em casa, eu quero dar esse destaque que eu achei bastante interessante. A questão do sono, ou seja, principalmente, quer dizer, todo o ser humano, seja criança, adulto, velho, precisa dormir. Mas a criança, na fase de desenvolvimento, se ela dormir o número de horas certinho, em média 8 horas por dia, ela vai ter uma boa produção de GH, porque a produção dele, a ação dele é mais durante o sono, né? E, consequentemente, a criança, o adolescente, o jovem, vai ter um desenvolvimento melhor. Eu entendi isso? É isso mesmo? É isso mesmo. O importante é a qualidade do sono. E outro fator também que é bastante interessante, que a atividade física também faz aumentar a produção de GH. Principalmente a partir depois de 30 minutos de exercício, já começa a ter um aumento de GH. Então, qualidade do sono e atividade física, naturalmente o organismo vai produzir GH, tendo um benefício maior no desenvolvimento, ganho de massa magra e perda de gordura. Achei muito interessante isso e eu quero inclusive, até pontuar isso realmente para os pais que estão em casa, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a criançada, a garotada, os adolescentes querem ficar até altas horas na internet, né? Ou saindo nas baladas e tudo, e, consequentemente, às vezes não tem aquele tempo de sono, embora até durmam de dia também, né? Aí vão dormir, guardar meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, né? Mas muitos, até por força de algumas atividades, escola, trabalho, não fazem, e deixam de dormir. Quer dizer, e o sedentarismo, muitas vezes, de ficar na frente da internet, dos videogames, dos jogos, e daí, de repente, aquele adolescente começa a não ter um crescimento adequado. E os pais ficam preocupados. E uma das razões então está nisso que você explicou. Isso, exatamente, né? E hoje a obesidade infantil está crescendo muito, né? Então é importante incentivar aí as brincadeiras que a gente fala mais na rua, esportes, para fazer mesmo atividade física e ficar menos tempo sentado em frente à TV ou ao computador. Porque né? Aí, Davi, só também uma informação melhor. A produção do GH durante a atividade física, ela é em qualquer idade, seja a criança, o adolescente, o jovem, o adulto jovem, o terceira idade, que também ainda faz o seu Cooper, a sua caminhada, isso tem a produção também? Então, em qualquer idade, durante a atividade física, a gente vai ter uma produção. É lógico que com o passar dos anos, a produção vai ser menor, mas vai ter o benefício também do aumento do GH.
Então, fica aí realmente essa orientação, essa informação aos nossos telespectadores. Davi, eu queria que você falasse, então, bem, gente, nós estamos falando muito hoje sobre medicina do esporte, do exercício, mas hoje nós estamos voltando o foco nosso com relação a suplementos, anabolizantes, nós falamos do GH agora, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o hormônio também, a oxandrolona, né? É um precursor da testosterona, tem também que às vezes a gente vê, sendo usado aí indiscriminadamente, enfim, o que você me fala disso? Então, a oxandrolona também é um anabolizante, não deve ser usado para fins estéticos, né? Tem indicação para se usar. Um exemplo disso é quando o adulto tem uma produção diminuída do testosterona, do hormônio, no caso de pacientes que perderam muita massa magra, tipo grandes queimados, no qual perdeu muito musculatura, infecções crônicas, que o paciente perdeu muita massa magra, HIV positivo, câncer. Então tem indicação para poder usar. Então o risco-benefício, mesmo assim a dosagem é bem baixa, em torno de 5 a 20 miligramas por dia, no caso desses pacientes. Mesmo assim, a gente tem que ver um perfil lipídico, porque o anabolizante pode aumentar o colesterol e pode ter um problema cardíaco no futuro, como um infarto, um derrame cerebral. Então, tem indicações para se usar oxa, não para fins estéticos, né? Tem outras maneiras para ganhar, como a gente falou anteriormente, suplemento alimentar, atividade física, passar com uma nutricionista. Não tem razão de entrar com anabolizante só por estética, né? Então, eu assim, estou achando muito importante até o programa hoje, nós quisemos trazer realmente o Dr. Davi aqui para nos falar disso, porque infelizmente a gente tem visto com muita frequência isso, jovens frequentando a academia, adquirindo esses anabolizantes de forma até, né, às vezes de fonte não muito idônea, enfim, então isso é uma coisa, um alerta, né, que a gente está querendo falar, uma informação que estamos querendo dar aos nossos telespectadores. Tem até, acho que algumas imagens dos efeitos dos anabolizantes, seria legal a gente vamos passar colocar. Então, vamos pedir a produção para estar passando essas imagens. Então, aqui, acho que tem umas imagens anteriores também, antes dessa, pode voltar um pouquinho? Isso, então, outras alterações que acontecem transtornos psicológicos. Então, normalmente a pessoa começa a ter alterações no humor e também começa a ficar muito agressivas. Fora a agressividade, também pode ter um aumento do colesterol ruim, que seria o LDL, podendo predispor a uma doença cardíaca, como falei anteriormente. Na parte estética, pode ter acne, principalmente no rosto, no peitoral ou no dorso, nas costas. Pode desenvolver hipertensão arterial, insuficiência renal. E da parte do fígado, pode ter um câncer de fígado, porque ela é metabolizada no fígado. E também pode desenvolver uma hepatite. No caso da pele, também é interessante. Como o anabolizante tem um crescimento exagerado e muito rápido do músculo, a pele não consegue acompanhar esse crescimento. Então, é como às vezes você vê aquele pessoal na academia que tá muito musculoso, com bastante estria, porque aí começa a ter ruptura das fibras de colágeno e acaba desenvolvendo essas estrias. No caso dos tendões, também funciona de um jeito parecido. Na figura esquerda, a gente vê a musculatura do bíceps e a estrutura branca, que vai ligar até o osso, seria o tendão. A musculatura também cresce de uma maneira muito rápida e o tendão não consegue acompanhar também esse crescimento rápido do músculo. Com isso, vai ocorrendo micro-rupturas no tendão e podendo ocasionar uma ruptura completa do tendão. Aí tem a foto seguinte, aqui a gente mostra uma ruptura do tendão do bíceps, que a gente vê que a gente chama o sinal do Popeye, né, que fica o músculo proeminente, mesmo quando a pessoa está com o músculo alongado. E o que é muito comum também em homens é a ginecomastia, que vai ter um aumento do tecido mamário dos homens, pode ocorrer a diminuição da produção de espermatozoides e pode levar até a infertilidade, a atrofia dos testículos e também câncer de próstata. Na próxima tem uma imagem, aqui a gente mostra como aumenta, né, o peitoral masculino, né, fica uma coisa muito exagerada, tem outra segunda foto. Aqui é muito mais exagerada ainda, né? Fica praticamente uma mama, né? Uma mama masculina, né? Aí, no caso, para corrigir, tem que ser mesmo cirurgicamente, né? Aí, é uma imagem bem interessante também, que do lado esquerdo a gente mostra o
o testículo de uma pessoa normal e do lado direito o testículo bem atrofiado, bem diminuído, de uma pessoa que usou anabolizantes cronicamente. E no caso de mulher, o que acontece? A gente vê muito hoje em dia nos programas de TV aquelas mulheres muito fortes, né? É comum ter uma voz grossa, porque vai ter um espessamento das cordas vocais, aumento do clitóris, que fica praticamente aí um pseudopênis, né? Porque fica muito aumentado o clitóris. Pode ocorrer pelos em face, alopecia, que seria a queda de cabelo, câncer de mama, pode dar uma alteração do ciclo menstrual e até chegar ao nível de ter a amenorreia, que é a parada da menstruação. E danos irreversíveis no feto se a mulher estiver grávida. Aqui é uma foto mostrando a alopecia, né, por causa do uso de anabolizante. Tem a segunda uma foto. No caso de mulher também de desenvolver pelos na face. É a próxima. E aqui eu até já cheguei a comentar anteriormente que o Liseu me perguntou, né, falando do uso terapêutico dos anabolizantes, seria quando tiver uma deficiência hormonal do testosterona, no caso de uma desnutrição bem acentuada, câncer de mama também é usado, osteoporose, quando tem um retardo puberal masculino, quando o adolescente ainda não desenvolveu os caracteres sexuais, né, ainda está com os órgãos genitais pequenos, não tem desenvolvimento de pelo, aí também tem um critério para você usar. E no caso de sarcopenia, que seria aquela perda de massa magra exagerada, que foi aqueles casos de HIV, câncer, etc., né? Só que não é, e não tem fins, não é indicado para fins estéticos. Isso aí é né? realmente a indicação médica para terapia, né? Ao contrário da estética que muitos procuram, que é na grande maioria hoje, né? Isso, que não vale a pena correr um risco, né? Para a parte estética de você usar um anabolizante. E agora, Davi, então eu queria que nós falássemos um pouquinho sobre o óleo mineral também, né? Que é uma coisa que hoje está sendo muito falado, e eu queria que você comentasse então qual é o objetivo do uso, as indicações, e nossa produção já até adiantou e colocou aí, então você já pode aproveitar o slide. Então, óleo mineral também é usado por praticantes de atividade física para ter um efeito estético. Ele é um polivitamínico de uso veterinário, que tem vitaminas A, D e E. O que o pessoal faz? Pega esse óleo mineral, injeta dentro do músculo, aí o óleo vai ficar encapsulado no ventre muscular para dar esse efeito estético de hipertrofia. Na verdade, ele não tem efeito nenhum fisiológico de hipertrofia muscular, ele não age na síntese proteica muscular, ele só vai dar o efeito estético. Então isso aí é muito perigoso e eu vou mostrar depois algumas complicações que pode dar. Se quiser mudar a foto, nessa foto do lado esquerdo, o que chama bastante atenção é a panturrilha, né, do atleta. Você vê que a panturrilha dele é praticamente o mesmo tamanho do braço. Então aí ele colocou, como ele tinha a panturrilha pouco desenvolvida e era muito forte, ele fez o uso do óleo mineral, aplicou óleo mineral na panturrilha. Então ficou uma coisa bem desproporcional. E no lado direito colocou no peitoral, né? Ficou até maior do que aquelas fotos que eu mostrei de ginecomastia, né? Então ficou uma coisa bem exagerada. Se quiser mudar a foto. Aí também a gente vê do lado esquerdo o tamanho do braço, vê como é desproporcional. A grossura do braço dele, do bíceps, é quase a grossura da circunferência do abdômen. Então fica uma coisa muito desproporcional. Do lado direito chega até ficar deformado, né? Então fica uma coisa muito... um gosto bem duvidoso, né? Na parte estética, né? Aí também mostra uma deformidade no braço, ele aplicou o óleo e acabou até extravasando mais para as regiões adjacentes, né, do braço, então ficou uma coisa bem deformada. Então, assim, complicações que pode dar deformidade, como a gente viu nas fotos, né? Pode ocorrer infecção, pode ocorrer necrose do músculo, então é uma coisa bem grave, e até uma ruptura da pele. Pode até perder o movimento do membro acometido, porque pode atingir a circulação, e pode dar também embolia pulmonar, porque na hora de injetar o óleo, pode ir para a corrente sanguínea, ir para o pulmão, dar uma embolia pulmonar para levar até a morte. E aqui só uma complicação da deformidade, do lado direito chegou a necrosar e até ter ruptura da pele. Então é uma coisa que está também muito comum hoje em dia e tem que tomar muito cuidado também. Agora, suplemento, a gente pode falar depois? Pode continuar, já pode, porque nós estamos já, o nosso horário já está terminando, você já pode emendar e falar sobre alguma coisa sobre suplementos. Então, eu vou falar um pouquinho dos suplementos, que é para perda de peso, né? Que eu pus até entre aspas os queimadores de gordura, né? Tem que tomar muito cuidado, que hoje em dia não tem nenhuma pílula milagrosa. O ideal é atividade física e uma alimentação balanceada e correta.
Coloquei alguns exemplos que está na moda aí, o Jack 3D, o Lipo 6 Black e a Oxy Elite. Todos são proibidos pela Anvisa, não podem ser comercializados, né, nas farmácias e etc. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se puder passar o próximo. Aqui eu coloquei algumas substâncias que tem nesses suplementos, né? Um é esse nome complicado, que é dimetilamine, que ele é uma substância extraída de uma planta que tem uma estrutura química muito parecida com a anfetamina. E a anfetamina, o que ela faz? Estimula o sistema nervoso central, faz com que aumente a produção de adrenalina e aumente muito a frequência cardíaca, além do que pode causar dependência. Então tem que tomar muito cuidado. A teofilina, que é usado em medicamentos para bronquite asmática, mas hoje em dia nem está se usando mais, porque tem muitos efeitos colaterais, e ela tem uma estrutura química muito parecida com a cafeína, que também é estimulante do sistema nervoso central, e usada em excesso pode dar insônia, náuseas, vômitos, cefaleia, vários efeitos colaterais. Dibenzo, também eles costumam colocar, que é da família dos benzodiazepínicos, que pode causar dependência, que é usado como antidepressivo. E chegam a colocar até tironina, que é um hormônio da tireoide, que vai mexer todo com o metabolismo da glândula tireoide, além também de estimular bastante o sistema nervoso central. Ou seja, é uma bomba relógio que eles colocam para elevar a produção de adrenalina. Logicamente a pessoa vai perder um pouco de peso, porque vai ficar mais ligada durante o exercício, vai ficar mais agitada, só que pode ter vários malefícios para a saúde. Por exemplo, se tiver alguma arritmia, alguma doença cardíaca, pode desenvolver uma parada cardíaca no meio do treino e acabar não sendo... Tendo um resultado, né? Péssimo, né? Para a saúde. Gente, olha, hoje nós não poderíamos ter tido melhor informação, né, de um colega médico, especialização em medicina do esporte e do exercício, né, no Hospital das Clínicas, na USP, o Dr. Davi Salomé, e que realmente nos deu muitas informações sobre essa questão hoje tão importante e que muitos jovens estão procurando as academias, querendo, claro, melhorar a sua aparência física do ponto de vista estético, mas que tem que ter cuidado porque existe muita coisa errada, muitas indicações, orientações erradas com relação ao uso, tudo isso que ele acabou de falar sobre, desde os anabolizantes, né, os hormônios, esse óleo mineral que ele acabou de falar, do hormônio do crescimento GH, enfim. E se você gostou da entrevista, né, sábado às 18 horas teremos a reprise, então você poderá até ouvir, indicar, mostrar para alguém que você achou interessante mostrar a nossa entrevista. Davi, eu só quero te agradecer a sua presença aqui, quero que você retorne outras vezes aqui trazendo mais informações. Você está realmente aqui na nossa cidade, trouxe aqui agora então, nós não tínhamos ainda um médico do esporte e do exercício, né, na sua clínica agora lá onde era o seu pai, né, e está até mostrando, já há poucos dias teve a inauguração, e está lá muito bem equipada, muito bem aparelhada, e então só desejamos sucesso a você nesse empreendimento aqui em Araras, né? E que aqueles que quiserem então na área da medicina do esporte, do exercício, mas também, né, você está fazendo outras também trabalhos lá. Você quer falar assim rapidamente? Na clínica, além da medicina esportiva, especializei também na acupuntura médica, então faço também parte de tratamento da dor, que a acupuntura é muito bom para dor musculoesquelética, agudas e crônicas, né? Para ansiedade, enxaqueca e outras doenças. E lá na clínica tem um centro de reabilitação com hidroterapia, com piscinas, tem um salão com fisioterapia muito legal. A piscina aí tem entrada para deficiente, para rampa para deficiente, aí a sala de fisioterapia. Então, assim, é um centro multidisciplinar com vários profissionais, com fono, audiologia, fisioterapia, tem nutricionista esportivo, tem psicologia, aí tem uma academia para trabalhar com pacientes hipertensos, obesidade infantil, obesidade em adulto, então, pacientes cardíacos. Então é um centro bem estruturado para trabalhar conjuntamente com todos os profissionais para ter um resultado melhor para o paciente. Aí são as salas de atendimento, aqui é a sala de acupuntura, aqui é a recepção da clínica e a piscina novamente. Então, para quem também quiser mais informações da clínica, tem um site que é www.insalomé, tudo junto, que está aparecendo aí, .com.br. Lá está explicando certinho como é que funciona a clínica e tem o telefone da clínica aí também. Então fica aí já os nossos telespectadores, né, o site, o telefone. E se você é interessado, Dr.
Davi Salomé estará lá. Davi, uma boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado e foi um prazer participar de novo do seu programa. Ok, gente, você está em casa. Quarta-feira que vem nós temos um novo programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.